Sabe aquela sensação quando você acha que conhece alguém, e de repente descobre que essa pessoa é capaz de te apunhalar pelas costas da pior forma possível? Pois é. A história que eu vou te contar agora é sobre uma mulher que passou exatamente por isso. O marido não só traiu ela, mas planejou humilhar ela publicamente, na frente de todo mundo. Só que tem um detalhe, ele não fazia ideia de quem ela tinha se tornado. Então relaxa aí, pega teu café, porque o que vem por aí vai te deixar de queixo caído. É uma história sobre dor, traição e uma reviravolta tão satisfatória que você vai querer aplaudir de pé. Vamos nessa? Tracy acordava todo dia num silêncio que doía. Sabe aquele frio que não vem do tempo, mas sim de dentro de casa mesmo. Era isso que ela sentia. Sentada sozinha na cozinha, mexendo o café sem nem prestar atenção, enquanto Paulo ficava ali grudado no celular, como se ela fosse invisível. Ela usava aquele vestido azul claro que ele costumava elogiar, dizendo que combinava com os olhos dela. Mas agora? Agora era como se ela simplesmente não existisse mais. Você vai sair cedo hoje? Ela perguntou, a voz quase sumindo no ar. Paulo nem levantou os olhos. Trabalho tá corrido, resmungou, pegando as chaves com aquela pressa irritada de sempre. Tracy ficou ali, observando ele se movimentar pela casa, sentindo como uma estranha no próprio lar. Ela pressionou a mão contra o peito, tentando controlar aquela dor que insistia em aparecer, fingindo não perceber o celular dele vibrando sem parar, o nome Cindy aparecendo mais vezes do que deveria. Alguma coisa dentro dela estava rachando devagar, metodicamente, mas ela mantinha aquela armadura invisível, um sorriso que ninguém conseguia enxergar por trás. Ela se convencia de que era só uma fase ruim, que ele ia voltar para ela. Mas lá no fundo, uma vozinha sussurrava que algumas rachaduras nunca saram, elas só aumentam. Naquela noite, Tracy estava enrolada no sofá, com um livro de romance aberto no colo, mas sem ler uma linha sequer. Do escritório no corredor vinha a voz do Paulo. Risadas. Aquele tipo de risada que ela não ouvia direcionada a ela há meses. Conversas leves, brincadeiras, aquele tipo de intimidade que um dia foi deles. O coração dela apertou forte. Ela se levantou, caminhando devagar até a porta, mas antes de bater, congelou ao ouvir o que Paulo estava dizendo. Pode deixar. Ela vai na reunião sim, ele falava. Quero que todo mundo veja o quanto eu melhorei de escolha. A respiração de Tracy travou. Ela deu alguns passos para trás, a visão embaçando. Ele não estava apenas ignorando ela, ele estava tramando para humilhar ela na frente de todo mundo. As lágrimas queimaram nos olhos, mas ela as limpou com força. Ela não ia chorar por um homem que não via o valor dela. Não ia se quebrar. Ainda não. Naquele momento, parada naquele corredor escuro de uma casa que não parecia mais dela, Tracy fez uma promessa silenciosa para si mesma. Qualquer que fosse a tempestade que viesse, ela sobreviveria com dignidade, com elegância. Ela ia aguentar firme, quando chegasse a hora, ela ia se levantar. Cindy estava encostada na mesa de mogno do Paulo, os lábios vermelhos curvados num sorriso malicioso enquanto mexia no celular. Você vai mesmo deixar ela entrar lá do seu lado? Ela ronronou, jogando o cabelo brilhante por cima do ombro. Paulo olhou para cima com um traço leve de irritação no rosto. Ela é inofensiva, murmurou. Mas Cindy não estava aceitando isso. Ela se aproximou, sentando no colo dele como uma rainha comandando o súdito. Paulo, me escuta. Ela sussurrou no ouvido dele. Todo mundo na reunião vai achar que você deu um dograde se aparecer com aquilo ali. As palavras dela escorreram na mente dele como veneno. Você merece alguém incrível, alguém à sua altura. Deixa eles verem quem você escolheu no lugar dela. As defesas do Paulo derreteram no calor do toque dela. Na cabeça dele, uma imagem foi se formando. Tracy parada desajeitada do lado da Cindy, apagada e invisível. A ideia alimentou o ego dele, envolvendo ele como um casaco quentinho. Cindy observou a mudança nos olhos dele com satisfação. Ela era mestra em plantar sementes de dúvida e destruição. E naquela noite, ela estava plantando uma floresta inteira. O plano foi tomando forma através de conversas sussurradas e beijos roubados. Cada palavra era mais uma punhalada mirando direto no coração da Tracy. Talvez a gente devesse fazer um showzinho, Cindy sugeriu levemente, traçando círculos preguiçosos no peito do Paulo. Rir um pouco mais alto. Dançar um pouco mais junto. Deixar ela ver o que perdeu. Paulo deu uma risada baixa e cruel que vibrou no peito. Você é perversa. Ele brincou, puxando ela mais perto. Cindy se inclinou, a voz num sussurro sedutor. Só por você. Ela sabia que tinha ele enrolado no dedo mindinho, e sabia que a arrogância do Paulo o deixava cego para as consequências.
As risadas deles preencheram o ambiente, num contraste brutal com o silêncio pesado que pairava lá embaixo, onde Tracy sentava sem saber do palco que estavam montando para ela. A cada nova sugestão que Cindy sussurrava, Paulo se sentia mais poderoso, mais justificado. Tracy, na cabeça dele, era uma página esquecida num livro que ele tinha fechado há tempo. Cindy alimentava essa fantasia até ela crescer monstruosa, até Paulo não conseguir mais enxergar a mulher que um dia esperou pacientemente na porta de casa, na chuva, acreditando que ele abriria a porta. Agora tudo que ele via era uma chance cruel e passageira de se sentir superior de novo. Paulo esperou até a hora do jantar, escolhendo o momento em que as defesas da Tracy estariam mais baixas. Ela sentou do outro lado da mesa, mexendo devagar na sopa, com aquela expressão educada de sempre. Ele ficou observando ela por um momento, depois se recostou casualmente na cadeira. "Ei, Tracy", disse, a voz fingindo carinho. "Tem uma reunião esse sábado. Pensei que a gente podia ir junto, sabe, aparecer por lá." Tracy olhou para cima, surpresa com o convite inesperado. Um pequeno sorriso esperançoso apareceu nos lábios dela antes dela rapidamente disfarçar. "Você quer que eu vá com você?" ela perguntou com cuidado. Paulo deu de ombros, espetando um pedaço de carne com o garfo. "É, todo mundo vai estar lá. Comida boa, matar a saudade dos amigos. Pode ser legal." Ele não olhou nos olhos dela, ocupado com o prato, mas por dentro já estava imaginando a cena. Ela parada ali sem jeito do lado dele, enquanto a Cindy brilhava como uma rosa ao lado de uma margarida murcha. Tracy, sem perceber as entrelinhas cruéis, acenou devagar com a cabeça. "Tá bom", disse suavemente. "Eu vou." Esperança tremeluzou no peito dela, uma esperança boba e teimosa que ela não conseguia apagar completamente. Depois do jantar, Tracy se viu parada na frente do guarda-roupa, passando os dedos por roupas que não tocava há meses. "Talvez", ela sussurrou para si mesma, "talvez ele esteja tentando." Ela escolheu um vestido pêssego suave, simples e discreto, e segurou contra o corpo na frente do espelho, imaginando por um breve e frágil momento que aquela noite podia ser um novo começo. Enquanto isso, Paulo mandou mensagem para Cindy do banheiro. "Ela vai. Se prepara para se divertir." A resposta veio instantânea, um emoji de risada seguido de "ela não vai nem saber o que bateu." Paulo sorriu, guardando o celular antes de se juntar a Tracy na sala, onde ela sentava polindo cuidadosamente um par de saltos modestos. "Você tá linda", ele disse casualmente. Uma afirmação tão vazia que doía mesmo fazendo o coração dela disparar. Tracy olhou para cima, piscando rápido para segurar as lágrimas. "Obrigada, Paulo", ela sussurrou. Na mente dela, ela pintava por cima das rachaduras com cores vibrantes, fingindo que talvez, só talvez, aquela era a chance dela de ser vista de novo. Mas Paulo não estava oferecendo a mão, ele estava entregando para ela uma arma carregada sem avisar do ferimento que causaria. Os dias antes da reunião foram cheios de preparativos, mas não do tipo que Tracy imaginava. Paulo e Cindy se encontravam secretamente num café do centro, rindo tomando café enquanto mapeavam cada momento doloroso. "Você vai me apresentar como sua parceira de verdade", Cindy ronronou, mexendo o café com uma colher prateada. "E eu vou garantir que todo mundo saiba que a Tracy só tá indo por pena." Paulo se recostou, braços cruzados, um sorriso cruel nos cantos da boca. "Ela nem vai ver chegando", disse presunçosamente. Cindy deu risadinha, batendo as unhas feitas na mesa. "Exatamente. E quando virem como a gente fica radiante junto." Ela deixou a imagem pairando entre eles como um sonho distorcido. Paulo acenou com a cabeça. "Vai ser uma noite para lembrar." As risadas dele se misturaram com o tilintar de xícaras e o burburinho de clientes alheios, um som afiado e feio embaixo da música suave do café. Enquanto isso, Tracy passava as tardes passando meticulosamente o vestido escolhido, alisando cada ruga com mãos trêmulas. Ela aplicou uma máscara caseira no rosto, esperando que o cansaço nos olhos sumisse até sábado. "Talvez o Paulo me veja de novo", ela pensou, pressionando a mão no peito onde a esperança ainda teimosamente florescia. Ela não tinha contado para ninguém sobre a reunião, querendo acreditar que seria uma noite tranquila e curativa. No silêncio do quarto, ela ensaiou sorrisos pequenos e conversas leves, lembrando a si mesma como se misturar numa multidão sem desaparecer completamente. Ela não via a armadilha sendo montada na frente dos pés dela. Não ouvia os sussurros, as risadas zombeteiras que a esperavam. Tudo que ela carregava era sua fé frágil de que de alguma forma, de algum jeito, ela ainda importava para o homem que um dia chamou de mundo. Na sua inocência,
Ela poliu os sapatos uma segunda vez, se checando no espelho. Você é suficiente, Tracy. Ela sussurrou, oferecendo a si mesmo o conforto que Paulo não dava mais. Você é suficiente. Na noite antes da reunião, Tracy parou na janela do quarto que costumava dividir com Paulo, olhando para a escuridão lá fora. O vento sacudia as árvores, em algum lugar na distância, uma sirene tocava, mas dentro da casa o silêncio era esmagador. Ela passou os dedos pela beirada da cômoda, tocando fotos antigas emolduradas. Aniversários, bodas, sorrisos fugidios de outra vida. Um nó formou na garganta enquanto ela pegava uma das molduras, a foto do casamento deles, e estudava a mulher que costumava ser, cheia de esperança, cheia de vida. Ela pressionou a moldura contra o peito por um momento, respirando as memórias antes de silenciosamente colocá-la virada para baixo. Em algum ponto do caminho, Paulo tinha parado de vê-la. Em algum ponto, ele tinha parado de amá-la. Mas bobamente, Tracy continuou acreditando que se apenas se agarrasse mais forte, ele talvez lembrasse de quem ela era. Amanhã, ela sussurrou para si mesma. Vou lembrá-lo. Não com raiva, não com lágrimas, apenas sendo a mulher que ele esqueceu como amar. Ela pegou o colar de prata simples que Paulo tinha dado para ela, colocando ao redor do pescoço como uma armadura frágil. Lá embaixo, Paulo estava esparramado no sofá, rindo no telefone, alheio à dor pulsando pela casa. Brother. Só espera para ver ela. Ela tá uma sombra do que era, ele falou, a voz baixa e zombeteira. A Cindy vai brilhar do lado dela tipo um holofote. Tracy ouviu a risada abafada e cerrou as mãos em punhos, forçando-se a não chorar. Em vez disso, ela subiu de volta as escadas na ponta dos pés, cada passo mais pesado que o anterior. No banheiro, ela escovou o cabelo em silêncio, prendendo as mechas num coque suave na nuca. Ela não via a mulher que Paulo via. Ela via resiliência. Ela via sobrevivência. Amanhã não era sobre vingança. Era sobre entrar numa sala cheia de gente que a descartou e se recusar a deixar os sussurros a esmagarem. Amanhã, ela não seria mais a esposa esquecida. Mesmo sendo invisível pro Paulo, ela se veria. E talvez, só talvez, isso seria suficiente. Enquanto apagava a luz, as sombras engoliram sua forma. Mas dentro do peito dela, uma brasa teimosa de dignidade ainda ardia. Numa parte tranquila da cidade, aninhada entre prédios de vidro e cafés movimentados, Tracy subiu as escadas de um prédio comercial modesto. As palmas estavam suadas, o coração batendo forte de nervosismo e excitação. Ela ajeitou a alça da bolsa e hesitou na frente da porta polida de carvalho antes de empurrá-la. Kenneth olhou para cima da mesa no momento que ela entrou, a expressão amolecendo instantaneamente. Tracy, ele disse calorosamente, levantando para cumprimentá-la. Ela sorriu, a tensão nos ombros aliviando. A presença do Kenneth tinha um jeito de acalmá-la, uma força tranquila e inabalável que nunca exigia nada dela. Eu precisava te ver antes de amanhã, Tracy disse, a voz tremendo só um pouco. Kenneth atravessou o ambiente em duas passadas e pegou as mãos dela delicadamente nas dele. Você não deve nada para eles, ele disse calmamente. Não precisa provar nada. Tracy balançou a cabeça. Eu sei, mas preciso enfrentar isso por mim mesma. Kenneth a estudou, orgulho cintilando nos olhos profundos. Então você não vai fazer isso sozinha, ele prometeu. Eles sentaram juntos perto da janela ampla, a luz da cidade se estendendo até o horizonte. Tracy se inclinou na presença firme do Kenneth, sentindo a força que lhe negaram por tanto tempo. O Paulo acha que tá me levando numa armadilha, ela disse amargamente, entrelaçando os dedos. A mandíbula do Kenneth se contraiu. Deixa ele pensar isso, respondeu. Vai ser mais gostoso ainda quando ele perceber que você está muito além do alcance dele. Tracy sorriu levemente. Você não vai amanhã, ela disse, mais como pergunta que afirmação. Kenneth deu uma risada baixa. Você disse que queria lidar com isso do seu jeito. Eu vou estar lá, mas só se você quiser que eu apareça. Os olhos da Tracy brilharam de emoção. Fica escondido, ela sussurrou. Deixa eu mostrar para ele sem dizer uma palavra. Kenneth levantou a mão dela até os lábios, roçando um beijo nos dedos. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Tracy, murmurou. Não importa o que aconteça, lembra que você não é definida pela crueldade deles. Tracy piscou segurando as lágrimas, acenando silenciosamente. Pela primeira vez em meses, ela não se sentia pequena. Ela se sentia vista, amada. E amanhã, ela carregaria essa força invisível como uma coroa.
A lembrança do casamento deles estava guardada em segurança no coração da Tracy, um tesouro silencioso que poucos sabiam. Tinha sido numa manhã fresca de outono, daquele tipo onde o sol beija a terra mas o vento mantém a umidade. Ela tinha usado um vestido branco simples, sem frescuras, sem multidão. Apenas um vestido de seda suave que flutuava ao redor dos tornozelos. Kenneth tinha esperado por ela embaixo de um carvalho imponente no jardim de uma pequena pousada no interior, vestido não de smoking, mas num terno escuro sob medida que fazia os olhos dele parecerem ainda mais calorosos. Tracy tinha caminhado até ele descalça, segurando um buquê de flores silvestres, o coração batendo forte de incredulidade de que depois de tudo, depois da indiferença do Paulo, depois da solidão que a dilacerava, alguém a queria. Não estou me casando com seu passado, Tracy, Kenneth tinha dito enquanto colocava um anel no dedo dela. Estou me casando com seu futuro. Ela tinha chorado então, não de tristeza, mas da realidade avassaladora, assustadora e linda de ser escolhida. Verdadeiramente escolhida. De volta ao presente, Tracy sentou perto da janela com uma pequena caixinha de veludo no colo. A aliança que Kenneth tinha dado para ela. Ela girou entre os dedos, um sorriso agridoce brincando nos lábios. Não era chamativa nem pesada de pedras preciosas. Era simples, elegante, cheia de significado, assim como o amor que dividiam. Eles tinham concordado em manter o casamento em segredo até Tracy se sentir pronta para deixar a vida antiga completamente para trás. Ela não queria que o novo começo fosse ofuscado por sussurros de escândalo ou pena. Kenneth tinha entendido sem questionar. Ele nunca pressionou, nunca exigiu que ela apressasse a cura. Enquanto olhava para a aliança dourada agora, Tracy pensou sobre a reunião e a armadilha cruel sendo montada para ela. Eles não sabiam que a mulher entrando naquele salão não era a alma espancada que tinham deixado para trás. Eles não sabiam que ela não estava mais sozinha. Com uma respiração profunda, Tracy colocou o anel de volta na caixinha e guardou na bolsa. Não era hora de revelar essa parte ainda. Amanhã era sobre ficar de pé. Não por eles, mas por ela mesma. Na manhã seguinte, Kenneth estava na cozinha da cobertura particular deles, fazendo café do jeito que Tracy gostava, uma mistura suave com um toque de baunilha. Os movimentos dele eram tranquilos, deliberados, como um homem que tinha dominado a paciência no mundo sempre apressado. Quando Tracy entrou descalça e vestindo uma das camisas grandes dele, ele simplesmente sorriu e entregou uma xícara sem dizer palavra. Ela aceitou com as duas mãos, tirando calor demais que só o café. Você não precisa fazer isso, ela disse suavemente, os olhos buscando os dele. Kenneth se encostou no balcão, braços cruzados, olhando para ela com um olhar que nunca vacilava. Eu sei, respondeu simplesmente. Mas eu quero. Quero te lembrar a cada momento que você não está entrando naquela sala sozinha. Tracy tomou um gole do café, deixando o sabor rico ancorá-la nos nervos em frangalhos. Mesmo se rirem, ela perguntou calmamente. Os olhos do Kenneth escureceram, mas a voz permaneceu firme. Especialmente se rirem, disse. A ignorância deles não diminui seu valor. Exponho deles. Mais tarde, enquanto Tracy empacotava as joias simples e o vestido escolhido num porta-traje pequeno, Kenneth veio por trás dela, descansando as mãos levemente nos ombros dela. Você não tem nada a provar, ele disse de novo, a voz uma garantia baixa contra a maré crescente de dúvida que ela tentava tanto conter. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a certeza dele penetrar na pele como luz solar. Eu sei, ela sussurrou, embora o coração ainda tremesse. Kenneth a virou delicadamente para encará-lo, o polegar roçando a maçã do rosto dela. Deixa eles verem uma mulher que não conseguiram destruir, disse. Deixa eles se arrependerem de terem te subestimado. Tracy engoliu o nó na garganta. Você acredita tanto assim em mim? Kenneth sorriu, aquele sorriso raro e de tirar o fôlego que ele guardava só para ela. Eu acredito em você mais do que você acredita em si mesma. Mas tudo bem. Até você acreditar, eu acredito o suficiente por nós dois. Tracy riu, um som que era metade soluço, metade alívio, e enterrou o rosto no peito dele. Naquele abraço silencioso e inquebrável, ela encontrou sua resposta. Ela não estava entrando numa guerra para lutar. Ela estava entrando num ambiente já vitoriosa. Eles só não sabiam ainda. Tracy parou na frente do espelho de corpo inteiro, vestindo o vestido que tinha escolhido com mãos trêmulas. Não era um vestido grandioso pingando diamantes ou costurado com etiquetas de grife. Era uma peça cinza pomba suave, abraçando o corpo dela nos lugares certos sem gritar por atenção. O decote era simples, a barra modesta, mas o jeito que flutuava ao redor dos tornozelos fazia ela se sentir etérea, intocável.
Ela passou os dedos levemente pelo tecido, deixando a maciez lembrar que força nem sempre ruge. Às vezes ela sussurra. Kenneth se encostou no batente da porta, observando ela em silêncio. Você tá linda, disse, reverência entrelaçando cada sílaba. Tracy virou em direção a ele, alisando as laterais do vestido. É simples, ela disse com um dar de ombros pequeno, quase tímido. Kenneth balançou a cabeça. Não, Tracy, é perfeito. Você não precisa de brilho para ofuscá-los. Você já ofusca. As palavras dele pousaram sobre ela como um véu protetor, acalmando a tempestade se formando no peito. Tracy virou de volta pro espelho, o reflexo encontrando o olhar com firmeza surpreendente. Ela prendeu o cabelo num coque baixo e solto, deixando algumas mechas suaves emoldurarem o rosto. Escolheu um único par de brincos de pérola, um aceno silencioso à elegância da mãe, e enfiou os pés em saltos nude simples. Nenhuma bolsa de grife chamativa, nenhuma etiqueta berrante, apenas ela mesma, refinada, discreta e completamente inquebrantável. Kenneth deu um passo à frente, segurando uma pulseira fina de prata entre os dedos. Posso? Ele perguntou. Tracy acenou, levantando o pulso. Ele prendeu delicadamente ao redor do braço dela, os dedos demorando um momento mais que o necessário. Isso não é para eles, disse, a voz um murmúrio terno que só ela podia ouvir. É para você. Tracy sentiu lágrimas picarem o fundo dos olhos, mas piscou ferozmente. Aquela noite não era sobre provar nada. Era sobre reclamar os pedaços de si mesma que tinham sido lascados por anos de indiferença. Ela sorriu, um sorriso real e luminoso, e sussurrou, obrigada, Kenneth. No reflexo, ela via não uma esposa esquecida, não uma memória descartada, mas uma mulher que tinha sobrevivido à tempestade e ainda estava de pé. Cindy estava largada numa cadeira felpuda no salão, folheando revistas enquanto uma cabeleireira enrolava o cabelo longo em cachos cascateantes. Ela sorriu pro próprio reflexo, admirando o corte afiado do vestido coquetel vermelho pendurado no cabideiro próximo. Ele nem vai olhar para ela, disse em voz alta, jogando a revista de lado. Ele vai perceber no segundo que a gente entrar que ele melhorou de nível. A cabeleireira deu uma risada educada e neutra, claramente acostumada a ouvir clientes vaidosas. Cindy checou o celular, rolando fotos do Paulo no terno sob medida, ela mesma drapeada no braço dele como um troféu. Coitada da Tracy, disse em falsa simpatia, fazendo biquinho pro espelho. Parecendo um caso de caridade. Ela imaginou os olhares chocados nos rostos dos colegas de turma. Os sussurros, as risadas contidas, isso dava uma onda de satisfação embriagante. Ela estava pronta. Pronta para mostrar pro mundo que Paulo tinha escolhido melhor, mais esperto, mais bonito. Naquela noite, num turbilhão de perfume caro e saltos de grife, Cindy posou do lado do Paulo para uma foto rápida antes de saírem. Pronto para roubar a cena. Amor? Ela provocou, passando o braço pelo dele. Paulo sorriu, ajustando os botões de punho. A Tracy não vai nem saber o que bateu, disse com uma risada. No carro, Cindy ensaiou os sorrisos, praticou a inclinação do queixo, o jeito que sutilmente exibiria a pulseira que Paulo tinha comprado, uma peça que brilhava muito mais ostensivamente que as joias simples que ela imaginava Tracy usando. Quando a gente entrar, Cindy instruiu suavemente, certifica de me apresentar primeiro. Quero que todo mundo veja quem é a mulher de verdade na sua vida. Paulo acenou distraído, mandando mensagem para um dos amigos antigos da faculdade. Cindy olhou para ele e por um momento fugaz sentiu um frio de inquietação. O jeito casual que ele tratava a lealdade, a facilidade com que descartava. Mas rapidamente enterrou o pensamento embaixo de camadas de confiança e ambição. Depois de hoje à noite, Tracy não seria nada além de uma sombra triste sumindo no fundo. Cindy sorriu para si mesma, imaginando o momento do triunfo, o gosto doce da vitória na ponta da língua. O estacionamento do hotel grandioso fervia de risadas e antecipação enquanto ex-colegas se abraçavam e trocavam gentilezas sob os lustres reluzentes derramando pelas janelas altas de vidro. Paulo ajeitou a jaqueta e estendeu a mão para Cindy, que saiu do carro como se estivesse chegando num tapete vermelho. O vestido dela brilhava, a maquiagem impecável, e ela se inclinou possessivamente no lado do Paulo. Eles entraram no saguão num turbilhão de murmúrios impressionados. Caramba! O Paulo se deu bem mesmo, alguém sussurrou. O sorriso da Cindy se alargou. Do outro lado do ambiente, cabeças viraram, ansiosas para ver o antigo casal que lembravam, mas não do jeito que Cindy imaginou. Momentos depois, Tracy atravessou a entrada, o vestido cinza simples fluindo suavemente ao redor dela, a postura serena.
Ela não precisava do flash de lantejoulas ou do tilintar de joias para comandar a atenção. Um silêncio caiu sobre o ambiente enquanto a elegância da Tracy cortava o barulho como um sussurro através de uma tempestade. Ela não varreu o ambiente procurando aprovação. Simplesmente caminhou para frente, a cabeça erguida, como se fosse dona do chão que pisava. Paulo mal escondeu o escárnio. Lá está ela, murmurou para Cindy. Cindy apertou o braço dele e deu risadinha, mas a risada vacilou quando notou as expressões curiosas ao redor do ambiente. Em vez de risadinhas ou dedos apontados, havia uma estranheza silenciosa, olhos seguindo Tracy, não com ridículo, mas com admiração. Tracy foi até um canto tranquilo, os passos sem pressa, reconhecendo alguns colegas antigos com sorrisos educados. Ela sabia o que estava acontecendo. Podia sentir a mudança sutil no ar. Eles esperavam um fantasma de mulher, abatida, desesperada. Em vez disso, ela deu graça e dignidade. Enquanto ficava perto da mesa de refrescos, algumas mulheres se aproximaram hesitantes, oferecendo elogios cautelosos. Você tá diferente, Tracy, uma murmurou. Linda, outra acrescentou baixinho. Tracy simplesmente sorriu, os cantos dos olhos suaves. Ela não precisava explicar onde esteve, o que suportou. A presença dela falava mais alto que qualquer palavra. E embora Paulo e Cindy sussurrassem febrilmente entre si, tramando como virar a maré, Tracy já tinha conquistado uma vitória silenciosa, uma que eles nem perceberam que estava se desenrolando. Começou pequeno, uma onda quase imperceptível no início. Um casal perto do bar se inclinou, sussurrando atrás de copos levantados. O grupo perto do palco trocou olhares antes de murmurar entre si. Um por um, colegas antigos que não viam Tracy há anos se viram pegos de surpresa pelo poder silencioso que ela carregava. Ela não era a mulher tímida e encolhida que muitos lembravam. Havia uma força na postura dela, uma paz no sorriso que não podia ser fingida. Ouvi dizer que ela tá super bem agora, uma mulher de vestido azul marinho sussurrou para o marido. Melhor que o Paulo, com certeza. Outro grupo aglomerado perto da mesa de ponche, especulando sobre a vida da Tracy. Ela não parece alguém passando dificuldade, um homem murmurou, franzindo a testa. Olha aquele anel no dedo dela. Não é barato não. O amigo dele acenou pensativamente. Os murmúrios viajaram como fogo selvagem, espalhando dúvida, curiosidade e admiração relutante. Paulo, alheio ao burburinho crescente, estava ocupado demais se deleitando na atenção inicial que ele e Cindy receberam. Cindy, no entanto, captou a corrente subterrânea mudando. Ela puxou a manga do Paulo. Eles estão olhando. Ela sibilou baixinho, os olhos correndo nervosamente pelo ambiente. Ótimo, Paulo disse presunçosamente, alisando a jaqueta. Deixa eles verem o que perderam. Mas Cindy não tinha tanta certeza. Ela notou como as mulheres olhavam para Tracy, não com pena, mas com um tipo estranho de respeito. Homens também olhavam para ela por mais tempo que o necessário, as conversas parando momentaneamente quando ela passava. Até o organizador do evento, um ex-aluno respeitado chamado Jordan, foi direto para Tracy, oferecendo uma saudação calorosa e deferente. Tracy, Jordan disse calorosamente, apertando a mão dela. Faz tempo demais. Você tá incrível. Tracy sorriu, sincera mas reservada. Obrigada, Jordan. É bom ver todo mundo de novo. Paulo franziu a testa de longe, irritação fervendo sob a pele. As coisas não estavam indo do jeito que ele tinha imaginado. Cindy apertou o braço dele mais forte, as unhas cravando. Ambos perceberam silenciosamente que a mulher que achavam ter esmagado tinha de alguma forma se levantado muito além do alcance deles. Desespero fermentou no peito da Cindy enquanto assistia Tracy se mover pelo ambiente, coletando olhares e admiração sussurrada sem nem tentar. Ela não podia permitir que essa narrativa se estabelecesse. Era para ser a noite dela. Com um sorriso açucarado colado no rosto, Cindy puxou Paulo até o pequeno grupo onde Tracy estava. Ai meu Deus, Tracy! Cindy disparou alto, atraindo a atenção. Você veio. A falsidade no tom era tão grossa que praticamente escorria no chão de mármore. Tracy virou devagar, o sorriso educado mas cauteloso. Oi, Cindy, disse suavemente, não entregando nada. Cindy continuou implacável. É tão bom te ver, disse, enlaçando o braço no do Paulo e encostando a cabeça no ombro dele dramaticamente. A gente estava conversando sobre como você é corajosa por vir hoje à noite. Sabe, depois de tudo. A voz dela caiu num tom adocicado que mal escondia o veneno. Algumas pessoas por perto fingiram não ouvir, mas as orelhas estavam ligadas, captando cada sílaba.
O coração da Tracy martelou contra as costelas, mas ela manteve o rosto sereno. Inclinou a cabeça levemente, a voz firme ao responder. A vida tem um jeito de ensinar resiliência, Cindy. Cindy piscou, momentaneamente desarmada pela calma da Tracy. Paulo, encorajado pela cutucada da Cindy, riu baixinho. Bom, nem todo mundo consegue um final de conto de fadas, né? Ele disse alto o suficiente para vários convidados próximos ouvirem. Algumas risadas constrangidas escaparam, mas a tensão era palpável. Tracy sorriu gentilmente, os olhos brilhando com algo indecifrado. Verdade, disse, tomando um gole da bebida devagar. Mas às vezes o que parece um final é só o começo de algo muito mais bonito. As palavras dela pairaram no ar, cortando mais afiado que qualquer insulto que Cindy ou Paulo poderiam ter criado. O pequeno grupo ao redor cresceu silencioso, trocando olhares. Os dedos da Cindy cravaram mais forte no braço do Paulo, pânico cintilando no rosto. Ela tinha dado o primeiro soco, esperando que Tracy desmoronasse, mas em vez disso, ela expôs o próprio desespero para todos verem. E Tracy ficou mais alta, mais firme, a dignidade silenciosa mais alta que qualquer palavra cruel poderia ser. Do outro lado do salão de banquetes, escondido entre um grupo de investidores e ex-alunos, Kenneth parou silenciosamente com uma taça de champanhe na mão. O terno escuro sob medida abraçava os ombros largos sem esforço, a expressão indecifrável, mas de alguma forma comandante. Ele manteve distância, respeitando os desejos da Tracy. Mas os olhos nunca se afastaram muito dela. Ele observou enquanto ela navegava cada comentário passivo-agressivo com equilíbrio, nunca levantando a voz, nunca mostrando a rachadura que tremia sob a superfície. Os dedos do Kenneth apertaram ao redor da haste do copo quando Paulo jogou a cabeça para trás em outra risada estrondosa, se exibindo como um palhaço desesperado por atenção. Um homem ao lado do Kenneth, um professor antigo, se inclinou, alheio à conexão do Kenneth. Pena da Tracy, disse. O Paulo realmente jogou ela debaixo do ônibus anos atrás. Mas olha para ela agora. Ela é inquebrantável. Kenneth acenou levemente, orgulho inchando silenciosamente dentro dele. Ele permaneceria nas sombras esta noite. Mas sabia que se Tracy tropeçasse mesmo um pouco, ele estaria lá para pegá-la antes que chegasse ao chão. Enquanto isso, Tracy sentiu o calor do ambiente fechando nela. Embora sorrisse e acenasse educadamente nas conversas, a tensão pressionava contra as costelas como um torno. O olhar dela piscou instintivamente pelo ambiente. E lá, parcialmente escondido pela multidão, ela pegou um vislumbre do Kenneth. Os olhos dele se trancaram por uma batida fugaz do coração, e foi o suficiente. Naquela pequena troca secreta, ela respirou de novo. Endireitou a coluna e se permitiu exalar devagar, sentindo-se ancorada pelo encorajamento silencioso jorrando dele. Ninguém mais notou, e essa era a beleza disso. Kenneth não estava ali para desfilar ou roubar o momento. Ele estava ali só por ela, um lembrete vivo de que era amada além da medida, mesmo quando cercada por aqueles que um dia celebraram a queda dela. Tracy virou de volta para o grupo com quem falava. A voz estava mais forte, a risada mais leve. Ela não precisava lutar fogo com fogo. Ela tinha algo muito mais devastador, resiliência silenciosa e implacável e um campeão invisível que acreditava nela mesmo quando tinha esquecido como acreditar em si mesma. Sentindo a atenção da multidão mudando, Paulo decidiu escalar a performance, alheio às correntes que estava agitando. É engraçado, disse alto para um círculo de colegas, atraindo mais ouvintes a cada palavra, como a vida se desenrola. Algumas pessoas simplesmente atingem o pico cedo, sabe? O sorriso era largo, insuportável, enquanto lançava um olhar pontudo em direção a Tracy sem se importar em esconder. Cindy riu na deixa, enlaçando o braço no dele possessivamente. Alguns de nós simplesmente seguem para coisas melhores, ela acrescentou com uma inclinação açucarada da cabeça. A multidão deu risadas educadas, mas havia um constrangimento temperando o ar agora, como se todos entendessem a crueldade por baixo das palavras mas não ousassem desafiar abertamente. Paulo deu um gole longo da bebida, encorajado pelas poucas risadas esparsas, confundindo o desconforto deles com admiração. Ele desfilou pelo ambiente, exagerando a própria importância, jogando nomes e se gabando de uma promoção que mal arranhava a superfície do verdadeiro sucesso. Para ele, imagem era tudo, e esta noite ele achava que tinha perfeita. Tracy observou de longe, sentindo tanto pena quanto uma pontada de mágoa antiga. Ela não esperava que Paulo mudasse. Não de verdade.
Mas ver como ele se agarrava desesperadamente à ilusão de sucesso, como precisava da validação da Cindy como oxigênio, fez o coração dela doer de um jeito que não antecipou. Ellen, uma ex-colega que não via há anos, flutuou até ela com um sorriso suave. Você tá lidando com isso com tanta graça, Tracy. Ellen sussurrou. Honestamente, é inspirador de assistir. A garganta da Tracy apertou. Ela conseguiu uma risada pequena. Sobrevivência não deixa espaço para amargura, disse calmamente. Os olhos da Ellen se aqueceram. Se ao menos eles entendessem a diferença entre sucesso real e espetáculo barato. Do outro lado do ambiente, Paulo continuou a rir alto demais, atraindo atenção para si com cada palavra arrogante. O que ele não percebeu foi que quanto mais falava, menor parecia. Tracy não precisou levantar a voz ou retaliar. As próprias ações do Paulo estavam pintando ele no exato canto que achava ter prendido ela. E pela primeira vez, ela não se sentiu como uma vítima na sombra dele. Ela se sentiu como alguém que finalmente tinha saído para a luz. Conforme a noite avançava, a energia no ambiente mudou ainda mais de tolerância educada para intriga mal contida. Ellen, tomando o vinho pensativamente, decidiu que tinha visto o suficiente. Ela flutuou numa conversa próxima, soltando um comentário alto o suficiente para captar ouvidos. É incrível o quanto a Tracy progrediu considerando tudo que ela aguentou, disse levemente. Algumas cabeças viraram bruscamente. Sabe, Ellen continuou, o tom artisticamente casual. Algumas pessoas acham que estão subindo escadas, mas se descobre que estavam cavando buracos. O significado não passou despercebido. Paulo, ouvindo as ondas de risada que seguiram, sentiu o rosto endurecer. Virou bruscamente para Tracy, só para encontrá-la rindo gentilmente de algo que Jordan estava dizendo, os olhos se curvando nos cantos, a linguagem corporal sem esforço. Ela não parecia quebrada. Nem parecia machucada. Ela parecia livre. E isso o assustou de um jeito que não esperava. Enquanto isso, conversas estalaram silenciosamente pelo ambiente, sementes de dúvida florescendo como fogo selvagem. Você ouviu? Uma mulher sussurrou para a companheira. A Tracy se casou de novo. Ouvi que o marido é algum tipo de investidor. Outra entrou. Acho que ele tá aqui hoje à noite. Ninguém viu ele ainda, no entanto. Paulo pegou fragmentos desses sussurros e enrijeceu, os pelos na nuca arrepiando. Cindy agarrou mais apertado no lado dele, sentindo a mudança mas incapaz de controlar. Ignora eles, ela sibilou. Eles estão só com inveja. Mas Paulo não conseguia ignorar. Viu o jeito que a maré estava virando. Não porque Tracy estava gritando por atenção, mas porque a própria presença dela fazia a crueldade mesquinha deles parecer barata. Ellen se aproximou da Tracy de novo, o sorriso carregado de significado. Algumas pessoas brilham mais quando param de esperar permissão, disse suavemente. Tracy sorriu, prendendo uma mecha solta de cabelo atrás da orelha. Talvez algumas luzes sejam feitas para queimar silenciosamente, respondeu. A hora certa chega. E aquela hora, Tracy podia sentir-se mexendo. Estava quase aqui. As portas do salão de banquete se abriram de novo com um rangido suave, e um murmúrio silencioso ondulou pelo ambiente. Kenneth entrou com uma passada fácil e sem pressa. O terno escuro sob medida absorvendo a luz, a presença comandante mas não jactanciosa. Ele se moveu entre os convidados com graça sem esforço, trocando acenos educados, um sorriso tênue brincando nos lábios. Para a maioria das pessoas, ele parecia ser apenas mais um empresário de sucesso, distante, misterioso, intocável. Mas alguns convidados de olhos afiados notaram como o ar mudou sutilmente ao redor dele, como conversas pausaram quando passou. Sem se anunciar, a aura do Kenneth exigia respeito. Ele encontrou um lugar perto de uma das janelas altas, deliberadamente se posicionando onde podia observar Tracy de longe sem levantar suspeita. Para qualquer um, ele era simplesmente outro investidor. Mas para Tracy, quando ela olhou para cima e o encontrou lá, foi como se a terra tivesse se estabilizado sob os pés dela. Paulo notou a agitação, os olhares sutis que as pessoas jogaram pro recém-chegado, e curiosidade rueu nele. Quem é aquele? Murmurou para Cindy, que esticou o pescoço levemente para olhar. Não faço ideia, disse com um sorriso apertado. Provavelmente outro terno entediante tentando se exibir. Mas Kenneth não desfilou. Não ostentou riqueza ou buscou atenção. Em vez disso, era a contenção dele, o silêncio composto que puxou olhos para ele como gravidade. Enquanto as pessoas sussurravam palpites sobre a identidade dele, Tracy se moveu facilmente pela multidão, trocando saudações silenciosas. A confiança dela não era mais só um escudo, mas uma parte natural da presença.
Ela pegou o olhar do Kenneth brevemente, e a inclinação mais tênue da cabeça dele disse tudo o que ela precisava saber. Estou aqui. Tô com você. Tracy sorriu suavemente para si mesma, o coração se acalmando apesar da tensão montando no ambiente. Esta noite não era sobre mostrar poder. Era sobre possuir a força silenciosa e implacável que tinha carregado ela pelas tempestades mais escuras. E Kenneth era o pilar silencioso ficando firme atrás dela. Enquanto Tracy conversava calmamente, Ellen não era a única se juntando silenciosamente ao lado dela. Ex-colegas que um dia foram espectadores ou até céticos se viram incapazes de resistir ao impulso de gravitar até ela. Um por um, se aproximaram sob o pretexto de conversa casual, mas as palavras carregavam mais peso. Você mudou, Tracy, disse James, um colega antigo que mal tinha olhado para ela nos tempos de faculdade. É admirável. Outra, Melissa, se inclinou com uma piscada. Eu sempre achei que você merecia melhor que o que recebeu. As vozes eram sussurradas, mas a sinceridade era inconfundível. Tracy ouviu educadamente, oferecendo obrigadas suaves, o coração inchando com uma mistura complicada de emoções, validação, tristeza e triunfo silencioso. Esses não eram só elogios. Eram reconhecimentos de batalhas travadas em silêncio, de vitórias que só agora começavam a entender. Paulo e Cindy, parados de lado, assistiram a energia mudando com o alarme crescente. O que está acontecendo? Cindy sibilou baixinho, os dedos apertando a haste da taça de vinho. Paulo balançou a cabeça, a boca uma linha fina e furiosa. Eles estão sendo só educados, disse rigidamente. Mas nem ele acreditava. Viu o jeito que as pessoas demoravam ao redor da Tracy, o respeito evidente na linguagem corporal. Pior, notou que ninguém se agarrava mais nas palavras dele. Ninguém ria das piadas com tanto entusiasmo. Cindy, desesperada para recapturar os holofotes, se aproximou de um grupo próximo e tentou se injetar na conversa. O Paulo e eu voltamos de uma viagem para Paris agora, disse alto, exibindo a pulseira. Mas a reação foi silenciada, distraída conforme a atenção do grupo vagou inevitavelmente de volta para Tracy. Parada no centro de tudo, Tracy não se gabou, não alfinetou. Simplesmente ficou serena e luminosa enquanto a maré mudava irrevogavelmente a favor dela. Sem levantar a voz, sem buscar vingança, ela estava sendo elevada, não porque exigiu, mas porque tinha ganhado. O sorriso da Cindy tensionou nos cantos enquanto assistia Tracy comandar admiração silenciosa sem um único acessório chamativo ou jactância desesperada. Pânico roeu na imagem cuidadosamente construída, e ela apertou o aperto no braço do Paulo. Faz alguma coisa, sussurrou duramente, os olhos correndo como animal preso. Paulo a empurrou irritado, murmurando. Você é quem queria o show, lembra? Mas Cindy sabia que se não agisse rápido, desvaneceria no fundo como uma flor murcha ao lado da flor sem esforço da Tracy. Impulsionada por mistura de medo e fúria, ela pisou deliberadamente em direção ao Kenneth, que ficava perto das janelas, calmamente tomando a bebida. Ofereceu o sorriso mais radiante e deslumbrante. Oi, ela ronronou, estendendo uma mão perfeitamente feita. Acho que não nos conhecemos. Cindy, noiva do Paulo. A voz pingava doçura, mas os olhos eram calculistas, procurando uma rachadura na armadura do Kenneth que podia explorar. Kenneth olhou para a mão dela, depois para ela, a expressão indecifrada. Devagar, quase educadamente, apertou a mão e imediatamente soltou. Kenneth, disse, a voz fria, não oferecendo mais nada. Cindy inclinou a cabeça, sentindo que a ofensiva de charme usual não estava funcionando. Riu levemente, tentando de novo. Você deve ser novo por aqui. Fica com a gente. Somos a vida da festa, disse, batendo os cílios descaradamente. Kenneth meramente sorriu finamente, o olhar já derivando além dela, de volta para onde Tracy estava, radiante mesmo na quietude. Percebendo que estava sendo dispensada sem nenhuma palavra, as bochechas da Cindy coraram vermelhas de raiva. Virou de volta pro Paulo, os passos rígidos, a boca numa linha dura. Quem é esse cara? Sibilou. Paulo franziu a testa, finalmente, verdadeiramente notando o poder sem esforço do Kenneth. Não faço ideia, murmurou, mas uma sensação doentia torceu na barriga. O desespero da Cindy saiu pela culatra, e em vez de diminuir a luz da Tracy, tudo o que fez foi revelar quão pequena e desesperada ela mesma tinha se tornado. E a noite nem estava perto de terminar. O tilintar suave de copos atraiu a atenção de todos enquanto Paulo desfilou até o centro do salão, um copo de vinho meio cheio levantado alto. A voz, levemente arrastada de champanhe demais, soou com alegria forçada. Galera, chamou,
exibindo um sorriso largo. Posso ter a atenção de vocês só um minutinho? Conversas morreram relutantemente, um silêncio caindo sobre o ambiente. Tracy congelou onde estava, os dedos se curvando levemente ao redor do copo, já sentindo a crueldade alinhando as palavras do Paulo antes mesmo dele falá-las. Cindy brilhou orgulhosamente ao lado dele, claramente acreditando que o momento finalmente cimentaria o triunfo deles. Paulo limpou a garganta dramaticamente, os olhos brilhando com malícia. Vamos fazer um brinde, disse alto, pausando para varrer o ambiente com o olhar. A resiliência, a se recuperar depois dos pequenos tropeços da vida. Os olhos dele trancaram na Tracy, a mensagem inconfundível. Alguns convidados riram desconfortavelmente, outros se mexeram constrangidos, sentindo a feiura sob a piada, mas inseguros de como reagir. Antes que o silêncio pudesse engrossar em humilhação, um segundo copo se levantou no ar, firme, deliberado, e comandando a atenção sem uma única palavra. Kenneth deu um passo à frente do lado do ambiente, a presença instantaneamente atraindo olhos como imã. Eu brindo a isso, disse calmamente, a voz cortando limpa pela tensão. Mas diferente da zombaria do Paulo, não havia nada cruel no tom do Kenneth. Virou para encarar Tracy completamente, levantando o copo um pouco mais alto. Aqueles que se levantam mais fortes, que usam as cicatrizes como armadura, e cujo valor não é medido por aqueles pequenos demais para reconhecer. O ambiente pareceu segurar a respiração por uma batida. Ninguém se moveu. Depois devagar, murmúrios de concordância e aplausos espalhados irromperam. O coração da Tracy martelou no peito enquanto os olhos encontraram os do Kenneth pela multidão. Firme, certo, inabalável. Paulo ficou congelado, o sorriso vacilando, confusão nublando as feições. A boca da Cindy abriu e fechou como peixe ofegante por ar. Num único movimento sem esforço, Kenneth tinha pegado a arma do Paulo e transformado num escudo para Tracy. E o ambiente, que antes pendia para a zombaria, agora pendia para a admiração. A mão do Paulo baixou devagar, o sorriso colapsando numa careta apertada e azeda. Os aplausos continuaram por mais alguns momentos, esparsos mas sinceros, e Tracy podia sentir a maré da noite total, finalmente virando a favor dela. Kenneth não se apressou. Caminhou até ela com passadas fáceis e confiantes, cada passo dispensando a crueldade tentada do Paulo sem precisar de uma única palavra dura. Parou a uma distância respeitosa dela, estendendo a mão. Senhora Whitmore, disse suavemente, alto o suficiente para vários convidados próximos ouvirem. Posso ter essa dança? Um suspiro coletivo ondulou pelo ambiente. Senhora Whitmore. Reconhecimento faiscou em alguns rostos, seguido por turbilhão de sussurros. Kenneth Whitmore, o investidor bilionário discreto. A cabeça do Paulo virou bruscamente para Tracy, o rosto pálido, incrédulo. Cindy piscou furiosamente, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Tracy hesitou só por fração de segundo antes de deslizar a mão na do Kenneth, os dedos firmes, as costas retas. Enquanto Kenneth a levou gentilmente para o centro do ambiente, Tracy sentiu 1000 grilhões invisíveis caírem do corpo. A música mudou perfeitamente para melodia suave e elegante, e sem precisar ensaiar, se moveram juntos em harmonia perfeita. Kenneth se inclinou levemente, murmurando, "Você tá indo lindamente." Tracy sorriu para cima para ele, piscando segurando lágrimas. "Eu tava apavorada", sussurrou. "Você nunca mostrou", ele respondeu com risada suave. Perto deles. Os convidados assistiram, mesmerizados, reconhecimento silencioso e inegável se formando entre eles. Essa não era mulher esquecida, não esposa descartada se agarrando a memórias. Essa era alguém completamente renascida, nos braços de homem que a escolheu não porque era conveniente, mas porque era insubstituível. Paulo permaneceu enraizado no lugar, o copo de vinho tremendo na mão, a magnitude completa do que tinha perdido se assentando pesado na barriga. Sem risadas agora, sem zombaria, apenas o som da música tecendo ao redor da nova rainha do ambiente, e o silêncio de homem percebendo tarde demais o tesouro que tinha jogado fora. Cindy ficou rígida ao lado do Paulo, as unhas cravando luas crescentes na bolsa enquanto encarava a cena se desenrolando na frente dela. Cada fibra do ser dela gritava para intervir, para arranhar de volta a atenção, para lembrar todo mundo que ela, não Tracy, era para ser a estrela esta noite. Mas conforme os sussurros cresceram mais altos, conforme os olhares admirados traçaram o contorno da Tracy e Kenneth dançando sem esforço, Cindy sentiu algo frio e escorregadio ir rolar ao redor. Medo. Desespero agarrou na garganta. Ela deu passo à frente apressadamente,
os saltos batendo fortemente contra o chão de mármore, forçando risada quebradiça. Bom, disse alto, a voz aguda demais, ansiosa demais. Acho que a Tracy finalmente encontrou alguém para limpar a bagunça dela. Algumas cabeças viraram, mas em vez de risada, Cindy foi recebida com olhares de lábios apertados e silêncio constrangido. Alguém tossiu baixinho. Alguém mais balançou a cabeça. As palavras dela pairaram no ar, feias e estridentes contra a elegância do momento. Kenneth mal deu olhada para Cindy, atenção totalmente devotada a Tracy, mas outros não foram tão gentis. Ellen, parada perto, levantou uma sobrancelha arqueada e disse friamente: engraçado, parece que ela é quem todo mundo queria ser esta noite. A boca da Cindy abriu em choque, mas Ellen já estava virando, dispensando ela com finalidade elegante. A cor sumiu do rosto da Cindy enquanto percebia a verdade arranhando nela. Ela não tinha ganhado. Não importa quão chamativo o vestido, não importa quantas vanglórias jogou nas conversas, ela tinha sido invisível esta noite, ofuscada pela própria mulher que tentou destruir. Numa última tentativa desesperada, Cindy agarrou o braço do Paulo, sibilando baixinho: diz alguma coisa. Conserta isso. Mas Paulo a empurrou bruscamente, a mandíbula apertada, o orgulho sangrando dele em gotas lentas e humilhantes. Cindy tropeçou um passo para trás, sentindo a indiferença do ambiente ao sofrimento dela como tapa. Tinha lutado tão duro para ser vista, só para descobrir que na vitória silenciosa e luminosa da Tracy, tinha se tornado completa, irrevogavelmente esquecida. Paulo ficou paralisado no meio do salão de baile, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. Ao redor, conversas recomeçaram, mas dessa vez ele não estava no centro delas. Ninguém olhou para ele com admiração. Ninguém buscou a aprovação dele. Os únicos sussurros que pegou carregavam pena ou desdém, palavras como idiota e cego deslizando pelo ar como dardos envenenados. Cindy pairou perto dele, o rosto máscara de sorrisos tensos. Mas Paulo mal registrou a presença dela. Os olhos estavam grudados na Tracy. Tracy, cuja risada agora flutuava facilmente. Tracy, que dançava sem esforço com o homem que irradiava tudo que Paulo tinha fingido ser. Podia sentir acontecendo, sentir o peso da realização esmagando o peito. Ele não tinha só perdido o casamento. Tinha perdido mulher que, sem precisar de vingança ou teatralidade, tinha eclipsado ele completamente. Engoliu grosso, a garganta queimando. As pessoas que pensou que celebrariam a vida nova dele agora mal ofereciam um segundo olhar. Tá bem, cara. Alguém, amigo antigo da faculdade, murmurou passando, mas não havia sinceridade nas palavras, apenas constrangimento.